Irmãos, vamos abrir as Escrituras, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, será nosso texto inicial. Primeira Coríntios 12, nós vamos continuar hoje nossos estudos sobre a forma da igreja visível na nossa confissão de Cambridge. E é um capítulo grande, não sei se a gente consegue finalizá-lo hoje, mas se não conseguirmos, a gente tem até a vinda de Jesus para a gente finalizar, né, irmãos? Para que ter pressa? O Santo Agostinho de Hipona, né, conhecido como Agostinho de Hipona, passou quase 20 anos escrevendo um livro sobre a Trindade. E quando ele escrevia esse livro, ele teve um sonho, ele conta isso. E no sonho ele via um menininho indo lá na beira da praia, enchia o baldezinho de água e trazia e colocava num buraquinho na areia. E aí ele perguntou ao menino: "O que é que você está fazendo?" Ele disse: "Eu quero botar o oceano naquele buraco." Ele disse: "Isso é impossível." Isso não é, você está escrevendo sobre a Trindade porque eu não posso colocar o oceano dentro de um buraquinho. A obra de Agostinho foi, e é ainda, né, uma grande obra, 700 páginas tratando apenas da Trindade, né? Deus abençoe. Vamos lá, capítulo 12, 1 Coríntios, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Vamos repetir juntos, meus irmãos? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui, por termos um número tão bom de irmãos que vieram à tua casa para aprender a tua palavra, que os nossos corações estejam voltados a ela e que possamos ser muito instruídos na doutrina dos nossos pais bíblicos, também os nossos ancestrais espirituais, os congregacionais do século XVII. Obrigado, Senhor, pela vida destes irmãos que dedicaram sua inteligência, sua devoção, sua adoração a formularem esse documento, que esboça, que é um sumário do que tua palavra diz a respeito da igreja. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, este capítulo 12 de 1 Coríntios é um texto importante. Na verdade, o 12, 13 e o 14 são textos importantes que tratam sobre a membresia da igreja. Comumente, nós só olhamos para esses textos com a finalidade de examinarmos um assunto que parece saltar aos nossos olhos com maior empolgação, que é a respeito dos dons espirituais. Então, a gente quer discutir questões aqui, se as línguas mencionadas aqui são idiomas ou não, se elas se perpetuam ou não, se Paulo ensina que os dons cessaram ou não. Quando, na verdade, Paulo está falando da vida comunitária. A utilização dos dons faz parte da vida da igreja. Aqui no versículo 27, nós temos Paulo apontando duas coisas importantes na vida da igreja. Primeiro, a pluralidade. Vós sois corpo de Cristo, todos os irmãos são o corpo de Cristo. Em uma congregação local, diga-se de passagem, ele tá se referindo aqui à igreja de Corinto. Isso não exclui os outros crentes em outros lugares do mundo, mas aqui ele está falando de uma igreja particular, de uma igreja local. Vós sois o corpo de Cristo. E depois ele fala da individualidade desses membros e da importância deles no corpo de Cristo. Por isso que ele diz, e individualmente, membros desse corpo, né? Inclusive, esse termo que Paulo usa, essa palavra, membros, é um termo genérico. Isso provém de uma raiz tanto do grego como do latim, que se refere tanto a homens quanto a mulheres. Então, não tem membra. A igreja não tem membra. A igreja tem membro. Uma irmã fulana de tal, irmã Maria,
é membro da igreja. Não é membra, não tem membra, né? Então, da mesma forma, eu uso esse termo neutro na linguagem comum da minha cultura. Quando eu digo todos os irmãos, eu não preciso dizer todos e todas, porque todos já inclui todas. Né? O perigo de ficar usando todos e todas e depois ir para todes, né? Aí fica mais complicado ainda. Então, quando eu digo todos, eu me refiro a homens e a mulheres, e as mulheres não devem se sentir rejeitadas por isso, né? É claro que não é errado, né, dizer irmãos e irmãs, todos e todas, mas é uma redundância. Então, eu não preciso dizer todas, nem preciso fazer uma referência às irmãs quando eu me refiro a todos os irmãos de uma congregação. Então, aqui, Paulo fala da importância que tem cada membro na igreja, e vamos aqui, irmãos, só uma visão panorâmica do que Paulo vem dizendo, desde o versículo 12. Ele diz aqui, veja, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja o versículo de número 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, isso quer dizer que cada membro do corpo tem uma função específica no corpo de Cristo. E essa é a teologia dos congregacionais, que os membros são importantes, os membros da igreja não são descartáveis, nós não cremos nesse tipo de teologia. Todo mundo tem um lugar no corpo de Cristo e importante no corpo de Cristo. O que importa para nós hoje entendermos é o que Deus requer de nós como membros desse corpo. O primeiro artigo desse capítulo 4, que é o que nós vamos estudar hoje, que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp da igreja, a confissão diz assim: os santos por vocação devem ter entre si uma união visível política. Está falando da igreja local. Caso contrário, ainda não são uma igreja particular. Ou seja, para que haja uma igreja, é preciso um ajuntamento dos crentes. Essa é a ideia de política aqui. Política aqui tem a ver com a convivência virtuosa. Não tem a ver com essa perspectiva moderna de política, cheio de roubos e corrupções, né? A ideia aqui é uma ideia que vem de uma cultura grega a respeito de política, de uma convivência cheia de virtudes. Então, a igreja é a reunião visível desses irmãos. Caso contrário, se não houver essa reunião, não há uma igreja particular. Aquele crente pode estar no que se refere à igreja católica, mas não está na igreja particular. Por exemplo, há aqueles crentes que estão presos. Então, eles não estão congregando. Eles fazem parte da igreja de Cristo? Sim. A igreja católica, né, espalhada pelo mundo todo. Mas estão sendo privados da comunhão de uma igreja particular. Crentes que foram extraditados, crentes que foram levados em cativeiro, como João na ilha de Patmos, por exemplo, né, que possivelmente estava sozinho. Eles não deixam de fazer parte do corpo de Cristo. Mas para que haja uma igreja local, é preciso que haja reunião do corpo de Cristo. Por isso que nós não admitimos, irmãos, a possibilidade de uma igreja online. Não há condição de uma igreja online. Houve uma discussão na pandemia se as igrejas deveriam ministrar ceia online. Há várias dificuldades teológicas em relação a isso. Eu fui perguntado quanto a isso, e eu nunca ia pensar numa possibilidade de ter que pensar sobre isso, né? Então, nunca na vida eu parei para pensar, se um dia houver uma pandemia e a gente não puder ceiar, vai fazer como? Eu nunca pensei isso. Mas algumas igrejas começaram a fazer isso. Inclusive igrejas sérias, com pastores sérios. E começaram a entender que isso poderia acontecer. O pastor está ministrando o sacramento
por meios digitais, porque esse é um tipo de evolução social estabelecida na nossa cultura. E é difícil isso, irmãos, porque a ceia é você professar junto com a igreja local que você está em aliança com Deus e com a igreja. Então, o símbolo da ceia é um símbolo material, por isso a gente pega o pão, porque o corpo mesmo não é o pão, né? O corpo é o de Cristo que está no céu. Então, o pão é um símbolo. A gente pega junto o símbolo, dizendo que a gente está junto fisicamente também, não só espiritualmente. Porque se fosse só espiritualmente, dispensava a necessidade de matéria no símbolo da ceia, né? Então, não entendemos, de acordo com as Escrituras, que pode-se ter igreja sem se ter ajuntamento físico. Na pandemia surgiram algumas igrejas online. Não eram igrejas se reunindo de forma online. Eram igrejas online. Elas nunca tiveram espaço físico. E assim permaneceram. Batismo online, ceia online, aconselhamento online, tudo online. Aí eu acho que vai ser também. Vai ser meio difícil para esse povo. Então veja o que o documento continua dizendo. Como mostram aquelas similitudes das quais a Escritura se serve para mostrar a natureza das igrejas particulares como um corpo, um edifício. Veja a linguagem da Bíblia. Chama a igreja de corpo, de edifício, de casa, de mãos, de olho, de pés. Tudo é físico, né? Tudo é físico. E uma reunião, né? Então, está tudo junto numa reunião de membros que compõem o corpo de Cristo. Então, pedras, madeira, embora quadradas, talhadas e polidas, não são uma casa até que sejam compactadas e unidas. Essa frase da confissão é muito interessante. Ele diz o seguinte: você tem pedras, você tem madeira. Então, se você pega as peças e deixa elas espalhadas, elas não formam um edifício, elas não formam algo com sentido. Preciso que você junte. A igreja é assim também. O povo precisa estar junto, em união, para que seja uma igreja particular. Então, veja o que diz aqui a última frase. Assim os santos ou crentes na execução da caridade ou no juízo da caridade não são uma igreja a menos que sejam ordenadamente unidos. Então, esse primeiro artigo dispensa qualquer possibilidade de uma fala de que eu sou a igreja. Eu não sou a igreja. A igreja é a união dos membros que se tornam um corpo em Cristo. Então, eu não sou igreja, você não é igreja. Reunidos somos a igreja. Um crente em Cristo precisa da igreja. Ele precisa da igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 2. Esse texto trata das igrejas da Ásia Menor. E essa leitura aqui já nos leva para o ponto 2. Veja o versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós já sabemos que esta é uma referência às igrejas, né? Verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, veja, essa era uma igreja, a igreja de Éfeso, muito firme doutrinariamente. E se tinha falso ensino, ela denunciava o falso ensino como falso ensino. Ela não suportava nem falsos mestres, nem falsos ensinos. E essa igreja lutou contra falsos ensinos. Ela teve bons pastores, diga-se de passagem, Paulo, que começa aquele trabalho, Timóteo, possivelmente João, que está escrevendo aqui, tenha sido também pastor daquela igreja. Alguns estudiosos vão dizer que há uma possibilidade de João ter sido pastor de todas as 7 igrejas da Ásia. Nós não temos
Na verdade, nós não temos nada que diga isso, propriamente, né? Mas parece que havia uma relação de João com as igrejas da Ásia Menor. Verso 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essas repreensões e esses elogios, né, que Cristo faz à igreja de Éfeso, ele não vai fazer às outras igrejas. Mas aqui nós temos uma igreja local e Cristo falando para aquela igreja local. As 7 cartas do Apocalipse nos mostram muito claramente de que Deus quer que igrejas locais se estabeleçam. É o que a confissão vai chamar de igrejas particulares, não igreja provincial, igrejas locais. Elas devem se estabelecer, se fortalecer, ter os seus ministros e ouvir a voz do Senhor através do ensino da palavra. Quando nós observamos isso, nós chegamos num outro ponto muito interessante em relação à perspectiva congregacionalista. No segundo ponto, a confissão diz: as igrejas particulares não podem ser distinguidas umas das outras, senão por suas formas. Éfeso não é Esmirna, nem Pérgamo é Tiatira, mas cada uma é uma sociedade distinta de si mesma, tendo oficiais próprios, que não tinham o cargo de outros, tendo virtudes, tendo suas próprias virtudes, os irmãos podem corrigir aí se estiver com o impresso, pelas quais os outros não são elogiados, corrupções próprias pelas quais os outros não são culpados. Então, uma igreja não responde por outra, ela responde por ela. Os oficiais não respondem pelos outros oficiais. Nós não temos nada a ver com uma igreja lá no Rio Grande do Sul, uma igreja congregacional do Rio Grande do Sul, no que se refere aos pecados daquela igreja, ou aos êxitos daquela igreja, ou às corrupções do ministério, ou de alguns membros ali, ou pecados concernentes àquela igreja. Nós não temos a ver com isso. Nós temos a ver com a nossa igreja, com a igreja local que o Senhor nos colocou. Os líderes foram chamados para pastorear as igrejas locais. Então, embora, como eu disse no último estudo, se eu for pregar em outra igreja, lá eu sou chamado de pastor, sou chamado de pastor por causa dessa igreja. Eu sou pastor dessa igreja. Mas a minha responsabilidade no pastoreio não é com aquela igreja, é com a minha. Então, muito facilmente, por exemplo, eu vou falar em algum lugar e como eu já estou ficando mais calejado, eu já estou ficando mais ligado, né? O povo me chama para falar de um tema polêmico, né? Um pouco polêmico. E aí, em algum momento, quando se diz assim, geralmente me dizem quase na hora, pastor, vai ter um momento para perguntas. Está bom. Em muitas ocasiões, há perguntas que são uma tentativa de estabelecer uma discórdia entre mim e o pastor da igreja. Porque o membro é insatisfeito com a posição teológica do pastor, então ele me pergunta para ver se eu penso diferente. Aí o que é que eu faço? O pastor tem a palavra para responder primeiro. Se eu pensar diferente, quando ele diz, pode falar, pastor, já está respondido. É a perspectiva, a não ser que seja uma heresia, né? Aí eu vou falar diferente. Mas muitas vezes os crentes não raciocinam dessa forma. Geralmente eu sou muito perguntado nos seminários, por exemplo, por que você vai na igreja congregacional e você vai em outra e é totalmente diferente? Porque é outra igreja. Não é a mesma igreja. Ela deve ter uma base comum, que é a Bíblia Sagrada, a mensagem genuína do Evangelho. Ela deve ter uma liturgia bíblica, mas aqui e acolá ela pode ter alguma coisa que destoe. Então, por exemplo, eu particularmente não entendo, e pelo histórico desta igreja, e pelo que eu vi nessa igreja, quando assumi o pastorado dessa igreja, eu acredito também que esta igreja não entende que os avisos são um elemento do culto. Não é assim, irmãos? Os avisos não são elemento do culto. Mas você facilmente vai na igreja congregacional que tem um culto até muito bom. Aí, antes de terminar, tem os avisos. Mas, rapaz,
É uma questão bíblica importante para nós? É. Mas isso mostra algumas coisas de uma outra comunidade. Às vezes ela não alcançou determinada maturidade no assunto. Às vezes ela não foi ensinada sobre aquilo. Às vezes o próprio pastor nunca pensou atentamente sobre aquele detalhe. Se deveria ser assim ou se não deveria ser assim. Não é? Ele foi acostumado com aquilo. Eu me lembro que no início do meu ministério, eu fui pregar numa igreja bem alegre. Era uma igreja bem alegre. E eu comecei a pregar, eu estava fazendo a exposição do texto bíblico, e de repente chegou um presbítero na minha frente e fez: pare, pastor, pare, por favor, pare. Eu disse: diga, meu irmão. Disse, veja, diga essa placa aí, KWE, não sei o quê, porque o carro está na frente da casa do irmão ali na frente. Disse, irmãos, o carro, Ford K, tal. E para eu voltar? Disse, vamos lá, irmãos, não foi que eu parei aqui. Eu disse, meu Deus. E era a igreja de um amigo, pastor, né? E no final ele perguntou: o que é que você achou do culto? Eu disse: eu achei bom. Agora, eu posso dar uma sugestão? Ele disse: pode. Ele disse, quando você tiver um problema desse, pastor, de alguém, de um membro parou o carro na frente de um vizinho, né? O vizinho tá brabo lá. Você pede pro pessoal da projeção botar a placa na projeção. E aí todo mundo vai olhar. E aí o dono do carro vai se levantar e vai. Ele disse: eu nunca tinha pensado nisso, pastor. E todo domingo me interrompem a pregação por causa de um carro na frente da casa de alguém. Eu já cansei de reclamar com o povo. Então, às vezes, é um detalhe que não foi pensado, mas isso não caracteriza aquela igreja como uma igreja infiel. Os irmãos entendem? Às vezes é falta de maturidade em um ponto. Agora, realmente tem culto que não tem condição, né? Que a coisa é muito complicada. Mas as igrejas têm essas distinções. Então, a igreja de Caruaru, e a gente usa muito esse termo, né? Porque se refere àquela localidade, se refere também ao tempo que ela foi estabelecida ali, mas ela é a igreja estabelecida ali. Então, um detalhe aqui importante para nós, né? Uma igreja congregacional, ela deve plantar outras igrejas, ela deve começar outros trabalhos, mas algumas coisas precisam ser entendidas nesse processo também. A primeira coisa que eu preciso dizer aos irmãos é que há campos plantados pela igreja mãe que podem nunca se tornar uma igreja. Aquele lugar sempre vai ser um campo missionário, ou sempre vai ser uma congregação. Porque às vezes é num sítio, né? Às vezes é numa região de vários sítios. Então ela não vai ter fôlego financeiro, por exemplo, ou em alguma altura para ter o seu próprio ministro e sustentá-lo e crescer nesse aspecto. Então a igreja mãe sempre vai mantê-la, mas existem pessoas ali que creem no evangelho e aquele trabalho deve ser mantido. Ele não deve ser encerrado. Se há pessoas ali adorando a Deus, pessoas pobres, né, o trabalho deve ser mantido. Às vezes uma dificuldade é não ter obreiro para aquele lugar. Então, o avô da minha esposa, presbítero José Persílio, foi pastor durante muitos anos da Igreja Congregacional da Macaxeira. E ele me contou, certa vez, que a igreja plantou um trabalho na cidade de Orobó. E foi uma igreja que começou a crescer. Um trabalho muito interessante e bonito, mas ele não tinha obreiro para mandar para lá. Chegou um momento que não tinha obreiro para mandar para lá. Então ele conversou com a igreja presbiteriana da cidade e juntou. Há muitos casos desses, de congregacionais que se juntaram com presbiterianos, não só no Brasil, não só no Nordeste, no mundo todo, né? Ainda bem que foram com presbiterianos, né? Podia ser uma junção não tão saudável para a igreja em alguma cidade. Mas uma outra coisa em relação à igreja, uma igreja congregacional abrindo os trabalhos, é que o propósito de uma igreja, implantar outras igrejas, não é criar um império, nem uma mini denominação. Ela não está ali para angariar várias congregações, várias. Vamos lá, nossa meta são 100 congregações. Para que 100 congregações? A igreja tem que ser plantada, ela tem que crescer, o obreiro deve ser treinado pela igreja mãe, pelos pastores
isso inclui os presbíteros da igreja-mãe, a fim de que ela seja emancipada e ela progrida, fazendo o seu trabalho. Não se deve criar uma mega estrutura denominacional dentro de uma denominação, a menos que seja aquele primeiro caso que eu disse. Sejam casos de igrejas que não podem ser autossustentáveis. Mas uma igreja que vai plantando igrejas, e essas igrejas plantadas já têm condições de serem emancipadas, e elas ficam sendo restritas por causa de algum trâmite administrativo da igreja-mãe, isso é infidelidade ao que a Escritura diz sobre a igreja local. Porque é meio que um sistema episcopal, ou até presbiteriano, de que a igreja-mãe vai sempre gerindo a filha, mesmo quando a filha já está em idade de andar sozinha. Então isso é perigoso, porque acaba tirando também a identidade da igreja. Né? Então, isso é até engraçado, né? Porque você tem uma congregação que ela não cresce por esse motivo, ela não se torna uma igreja por esse motivo, e ela acaba, em algum momento, não considerando o seu pastor local como seu pastor. Ela fica considerando o pastor da igreja-mãe como seu pastor. E aquele pastor, às vezes, vai lá uma vez no ano. Então, ela vai nutrindo isso sem crescer e sem se desenvolver, ou sempre precisando da igreja-mãe. Então, precisa de um microfone, pede a igreja-mãe. Precisa de um violão, pede a igreja-mãe. A igreja não consegue se tornar autônoma, porque ela já foi criada numa estrutura muito dependente da igreja-mãe. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Uma igreja deve progredir. Nossa irmã Alberaci quer fazer um. Sim. Certo. Uhum. Muito bom. O culto não finaliza quando a gente vai para casa. Né? O culto é composto de elementos e isso é o que rege onde começa e onde termina o culto. O culto começa, no caso da nossa liturgia, quando nós oramos. Então, a nossa oração inicial, alguns litúrgicos, né, teólogos vão chamar de oração invocatória. A ideia de invocação aí não é a ideia de chamar a divindade, certo, irmãos? Não é essa a ideia. Deus é presente. E é Ele que convoca o culto. Então, escutei, né, alguns pastores às vezes discordando desse termo, oração invocatória, porque dá um tom de que você está chamando Deus. Mas a tradição reformada não usa esse termo invocação dessa forma. Né? A ideia também é de declaração, da declaração de que se está ouvindo o chamado de Deus para o culto. Isso é a oração invocatória. Então, nós temos a oração, temos cânticos, a leitura da palavra. Quando termina o culto? No caso da nossa liturgia, na bênção apostólica. Na bênção apostólica. Então, quando o pastor está ministrando a bênção apostólica, o culto está sendo findado ali, seguindo-se do tríplice amém que a gente canta aqui na igreja. Depois disso, não é mais culto. Então, por isso vão vir os avisos, vai vir o chazinho, vai vir o bolinho, vai vir a macaxeirinha, né? A mão de vacazinha no domingo de noite, depois do culto. Então, daí para frente não é culto. Então, por exemplo, por que nós não comemoramos Dia dos Pais no momento do culto? Porque Dia dos Pais não faz parte do culto. Mas quando a gente termina o culto, pode ter homenagem, pode ter parabéns, pode ter festa, porque não é mais o culto. Então, é uma diferença que muitos evangélicos não sabem fazer, porque eles acham que tudo que eles podem fazer para Deus tem que ser no culto. E não é bem assim. Né? Isso é o que nós chamamos de princípio regulador. O deve estar no culto que Deus disse que deve estar no culto, apenas isso. Então, o que não está no culto é pecado? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Então, uma vez uma irmã me perguntou, pastor, eu poderia representar uma peça no culto? Eu disse, não.
Porque Deus não mandou em canto nenhum, representarás uma peça no culto de domingo à noite. Não tem isso na Escritura, né? Então a gente não coloca, simplesmente por causa disso. Deus não mandou. Só está lá o que Deus disse, né? Ele precisa ser zeloso quanto a isso. Tem, pode, sem problema. Essa diferença, né, do princípio regulador, princípio normativo. Para o princípio normativo, tudo que a Bíblia não proíbe, eu posso fazer, né? Então, a Bíblia não proíbe, então, uma irmã, na hora do culto, ficar aqui fazendo pudim de doce de leite. Proíbe? Vocês encontraram algum lugar na Bíblia? Não, não proíbe. Ela vai fazer na hora do culto? Não vai, né? Não vai. Não é. A Bíblia proíbe em algum lugar o pastor pregar de bermuda? Não, não proíbe. Então, se você vai por aí, você tem uma infinidade de problemas. Porque um bocado de coisa nessa perspectiva vai ser permitida, né? Então, no princípio regulador, não. Deus regula o culto. Como é que deve ser o culto? É claro que há questões culturais que há o perigo de nós confundirmos isso com questões bíblicas. Há um perigo, né? Então, por exemplo, nas igrejas reformadas, majoritariamente, e eu digo isso com todo respeito às igrejas reformadas, porque eu sou um pastor reformado, mas é inevitável dizermos que nós temos uma cultura muito europeia nos cultos reformados. Uma cultura muito europeia. Então, quando você vai, por exemplo, para uma igreja reformada em algum país da África, que na hora do louvor todo mundo começa a se balançar e dançar, você diz assim, mas isso não é bíblico. Mas você encontrou aonde na Escritura não se balançarás na hora do cântico? Não tem. Então a gente tem que ter humildade também para entender o que é que está relacionado à nossa cultura e o que é que não está, né? Então tem coisas que não estão relacionadas à minha cultura. Eu tenho extrema dificuldade de bater palma. Eu não consigo ficar cantando batendo palma, né? Mas se eu for pregar numa igreja, essa igreja é infiel porque esse povo está batendo palma? Eu não posso dizer isso, porque eu não tenho um embasamento bíblico para fazer isso. Mas é uma questão minha e de muitas igrejas históricas. Eu sei que historicamente muitas igrejas proibiram, né? Não pode, não pode, porque isso não faz parte do culto. Mas isso pode, muitas vezes, estar relacionado a uma cultura europeia instalada nas igrejas reformadas no Brasil. E os cultos no Brasil estão muito ligados a essa questão da cultura europeia, porque eles vieram para cá e evangelizaram o nosso povo, né? E não só europeus, mas também norte-americanos. No terceiro ponto, irmãos, vamos caminhando aqui um pouco mais. O terceiro ponto é maior e chega aqui numa questão tão interessante, que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: esta forma é o pacto, esta forma de relação da igreja, né? É o pacto, aliança ou consentimento visível. Veja, consentimento visível. Então, se aquela pessoa está na igreja, e aqui, deixa eu abrir parênteses, esse uso da palavra pacto não está falando de pacto de Deus com o seu povo, está falando do pacto entre os membros, certo? Uma pessoa, quando entra numa igreja congregacional e solicita a sua membresia, ela quer estar pactuada com aquela igreja. Ela quer estar aliançada com aquela igreja, de modo que aquela pessoa mesma consentiu com isso. Então, ela tem responsabilidade nessa relação. Pelo qual, diz o texto, eles se entregam ao Senhor para a observância das ordenanças de Cristo juntos, na mesma sociedade, que geralmente é chamada pacto da igreja. Pois não vemos de outra forma como os membros podem ter o poder da igreja uns sobre os outros mutuamente. O poder da igreja uns sobre os outros aqui se refere ao governo congregacional, especificamente com respeito à disciplina, à exortação e ao encorajamento. Então, no contexto congregacional, um crente pode encorajar um irmão e pode também adverti-lo quando ele estiver errado. Porque aquela membresia está em aliança. Então, esse entendimento de que não estou vendo isso aqui está errado, mas o pastor não está vendo, não? Às vezes não está, não. Mas você não está? Você tem esse compromisso de manter a ordem, a comunhão e a verdade, a justiça e a bondade de Deus na igreja. Agora eu vou falar já como é que isso pode ser feito, né?
Porque tem gente que entende isso, mas não entende como é que tem que ser feito. Né? Só entende que tem que ser feito. Mais abaixo ele vai dizer aqui, a comparação de cada igreja particular com uma cidade e com um cônjuge, no sentido do texto bíblico é uma referência à esposa, parece concluir não apenas uma forma, mas que essa forma é por meio de uma aliança. Vamos abrir em Efésios 2:19. Tomando aqui por pressuposto, irmãos, que Paulo está escrevendo a uma igreja em Éfeso, há uma discussão se era uma carta circular ou não, mas vamos tomar pela forma mais simples de que Paulo está se direcionando a uma igreja local. No versículo 19 do capítulo 2, o texto diz: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Isso se refere a uma metáfora de cidade, com cidadãos, se refere a uma metáfora de família. Então, assim como eu estou comprometido com a minha cidade, eu tenho que votar, né? Eu tenho compromissos civis, sociais, políticos com a minha cidade. Eu não posso poluir minha cidade. Eu tenho que cuidar dela, né? Eu tenho que trabalhar para que ela melhore. Então, eu tenho um compromisso, um pacto social com a cidade. Jean-Jacques Rousseau, um filósofo da educação, escreveu um livro chamado Contrato Social. Eu não indico esse livro, não. Mas tem uma coisa aí que eu preciso pegar, né? Quando ele trata de uma aliança social. No caso do cristão, isso é regido pela palavra de Deus e não meramente por uma constituição política. Então, o cristão não pensa em pacto social, ele pensa em pacto baseado nas escrituras. Porque um pacto social pode ser baseado em qualquer outra coisa, em qualquer outro pensamento, e não nas escrituras, né? Então, nós temos esse compromisso com a cidade, devemos ter esse compromisso com a igreja. A igreja não é o lugar apenas que você vai, não, eu vou para aquela igreja. É muito diferente de você dizer que quer ser membro de uma igreja congregacional e de você dizer que quer ir para lá. Então, quando uma pessoa diz eu quero ficar aqui, aí eu pergunto, você quer ser membro ou você quer frequentar? Aí eu tenho que explicar o que é isso, né? Porque na cultura evangélica no Brasil não tem diferença. Eu quero ficar aqui e ser membro, não é a mesma coisa, não? Não. Porque você pode vir, ouvir, até participar de algumas programações e não ser membro da igreja. Ser membro requer uma responsabilidade muito diferenciada disso. No ponto abaixo, o texto vai dizer: o pacto, assim como foi o que fez a família de Abraão e os filhos de Israel serem uma igreja e um povo para Deus, também é o que agora faz com que as várias sociedades de crentes gentios sejam igrejas nesses dias. E aqui agora a gente evolui no conceito de pacto de membresia. O pacto que eu tenho com a igreja é uma consequência do pacto que eu tenho com Deus. Isso está implícito na confissão desde o início, quando diz que a igreja visível é aquela comunidade de membros que teve uma experiência real salvífica com Cristo e não apenas o rol de membros de uma igreja que pode ter um ímpio ali, até que foi batizado. Então, eu tenho um pacto com Deus, isso me faz ter um pacto com a igreja. Eu tenho responsabilidade com Deus, tenho responsabilidade com a igreja. Não há como ser irresponsável com a igreja e ser responsável perante Deus. Não há. Desprezar a igreja, em alguma medida, é desprezar a Deus. Aí a gente pode perguntar e pode se lembrar de vários casos que nós estivemos envolvidos, né? Casos tristes na igreja, casos difíceis, casos de injustiça, casos de abandono. Isso existe dentro de igreja? Claro que existe. A igreja não é uma sociedade perfeita de pessoas. Ela é uma sociedade de pecadores redimidos, que aguardam a volta de Jesus para serem totalmente libertos do pecado. Eu já disse essa frase que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer de novo.
Um pastor, certa vez, falando da igreja, e de tudo de ruim que pode acontecer dentro dela, não é? Muita coisa ruim e triste pode acontecer dentro de uma igreja. Esse pastor disse assim: o que impedia, ou melhor, o que fazia Noé e sua família suportar o fedor dentro da arca era a tempestade lá fora, o dilúvio. Porque se não tivesse dilúvio, todo mundo tinha saído. Se eu vou aguentar uma catinga dessa aqui dentro, não é? Se é difícil muitas vezes no contexto da igreja, é pior lá fora. É pior lá fora. Às vezes a gente encontra pessoas que não são crentes, mas são pessoas respeitosas, são pessoas atenciosas, e a gente começa a fazer comparações dessas pessoas ímpias com pessoas crentes. Porque na igreja não é assim. E no mundo é assim. Então a gente precisa voltar os nossos olhos para as Escrituras e observarmos o comportamento de alguns crentes nas Escrituras. Paulo era um homem de Deus, irmãos? Era, mas ele brigou com Barnabé. Como é que a pessoa briga com Barnabé? Com Barnabé. Barnabé era aquele irmão imbrigável, né? Você não conseguia brigar com aquela criatura. Ele era uma bênção. E o que ele estava dizendo estava certo. Vamos levar João Marcos. Ele enfraqueceu, mas a gente tem que levar ele. Paulo disse: não, não vai não, levar não. Ele abandonou a missão, eu não quero levar. E eu não quero esse rapaz trabalhando comigo novamente. Eu não tenho psicológico. Todo mundo diz isso, né? Eu não tenho psicológico para isso, não. Se separaram, cada um foi para um lado. Paulo foi viajar com outro companheiro, Barnabé também. Lá na frente se encontraram novamente. Isso aconteceu entre santos homens de Deus. Ló e Abraão se separaram também. E Deus considerava Ló um servo de Deus. Deus considerava Ló um servo, a ponto de querer preservar a vida de Ló contra o juízo. Então, quando nós observamos vários episódios nas Escrituras, Pedro bem à vontade com os gentios, até chegar aos judeus, e ele se comportar hipocritamente, Paulo repreender na sua cara: você está se comportando de modo dissimulado. Como você está se comportando? Agora, a gente pode dizer que Pedro não era um crente? Ou que Paulo foi indelicado? Paulo não tinha muita preocupação, não, irmãos, de ser delicado, não. Só ser ler Gálatas. Isso acontecia no meio da igreja. Agora nós, muitas vezes, romantizamos a igreja. Nós romantizamos, né? Por um perfil de igreja que tem surgido aí, né? Igreja carinhosa, né? Igreja do amor, essas coisas. Ponto 4 diz o seguinte: este acordo voluntário, né, dos membros, consentimento ou pacto, embora quanto mais expresso e claro for, mais plenamente nos faz lembrar de nosso dever mútuo e nos incita a isso, deixando menos espaço para o questionamento da verdade e da propriedade da igreja de uma companhia de mestres. Também a verdade da adesão de pessoas particulares. Aí o segundo parágrafo diz: ainda assim, concebemos que a substância disso é mantida, onde há real acordo e consentimento de uma companhia de pessoas fiéis para se reunir constantemente em uma congregação para o culto público a Deus. Esse é o primeiro ponto de uma igreja congregacional, nos lembremos disso. Uma comunidade se reúne para o culto público a Deus. E sua edificação mútua, segundo ponto do que é uma verdadeira igreja congregacional. Uma igreja comprometida com a edificação mútua. Perceba que a confissão não coloca a assembleia de membros na ponta da lança. Porque o que é ter uma assembleia de membros se o culto não é fiel? Se o compromisso da igreja na edificação mútua não é fiel? Como é que vai ser essa assembleia de membros? Então a ordem que a confissão coloca é uma ordem lógica e teologicamente precisa. Então o texto continua: por um acordo e consentimento reais, eles expressam por sua prática constante, reunindo-se para o culto público e por sua sujeição piedosa às ordenanças de Deus. Se considerarmos como os pactos das Escrituras foram firmados, não apenas expressamente em palavras faladas, mas por sacrifício, por escrita e carimbo, e também às vezes por consentimento silencioso, sem nenhuma escrita ou expressão de palavras. Nesse parágrafo, está implícito aqui nosso compromisso
com o culto, porque quando eu estou descomprometido com o culto, eu estou descomprometido com a igreja e eu estou descomprometido com Deus. E o meu compromisso com a edificação mútua. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer claramente, irmãos, que se eu não estou disposto a contribuir para um crescimento de um irmão, eu não devo falar mal dele. Eu não devo falar mal dele. Se eu não estou disposto a levar a ele o seu pecado e dizer você está indo contra o Senhor e a sua palavra, eu não devo dizer a ninguém. Eu não devo dizer a ninguém. Como é que eu vou ter coragem de dizer a uma pessoa os defeitos de outra, sem dizer aquela pessoa que é portadora dos defeitos? Isso é pecaminoso. Isso é pecaminoso. Parece até piedoso. Mas não é, é muito pecaminoso. Porque se eu estou vendo uma pessoa andando erroneamente conforme a fé em Cristo, eu devo exortar aquele irmão, é dever baseado no pacto de membresia que eu fiz com a igreja local. É dever. Assim diz as Escrituras, os homens mais velhos aconselham os mais novos, as mulheres mais velhas as mais novas. Isso não quer dizer também que os homens mais novos não possam aconselhar os mais velhos, nem as mulheres mais novas as mais velhas. Mas esses grupos da igreja precisam cuidar-se. Precisam cuidar da saúde espiritual um do outro. Um termômetro espiritual que mede a igreja é o compromisso que essa igreja tem com o culto e com o aconselhamento uns dos outros. Isso é o termômetro espiritual. Se isso for falho, tudo vai desandar. O quinto ponto, meus irmãos, é muito interessante, porque o texto diz, por ocorrer esse pacto mútuo, segue-se que não é fé no coração, nem profissão dessa fé, nem coabitação, nem batismo. Por que não é fé no coração? Porque isso é invisível. Então a igreja não tem como sondar absurdamente o coração do outro para saber se ele é crente, para admiti-lo na membresia, entende? Não, vamos esperar 5 anos para ver se esse irmão dá testemunho 5 para recebê-lo como membro da igreja. Não tem sentido. Não tem como nós sondarmos o coração de uma pessoa. Então não é com base nisso que admitimos a pessoa na membresia, porque nós não sabemos. Nós não sabemos. É uma questão de foro íntimo. Então, como é que eu sei que uma pessoa é verdadeiramente eleita? Eu não tenho como saber. Depois o texto vai dizer, não é uma profissão simples, porque isso declara que eles não são mais membros de uma igreja do que de outra. Então, se meramente uma pessoa disser que crê em Cristo, que é crente, você acha que isso realmente é suficiente para sabermos se aquela pessoa é crente? Nós também não sabemos. Por isso que a igreja, uma igreja congregacional, tem mecanismos de disciplina. Também não é, diz a confissão, a coabitação, aquela pessoa desejando congregar ali, porque o texto vai dizer, ateus ou infiéis podem também habitar junto com os crentes. E veja como é cirúrgica, né, a abordagem deles. O quarto ponto deles aqui, eles dizem, não o batismo, porque pressupõe um estado da igreja, como a circuncisão no Antigo Testamento, que não deu existência à igreja. A igreja, estando antes dela e no deserto sem ela, os selos pressupõem uma aliança já existente. Uma pessoa é um sujeito completo do batismo, mas uma pessoa é incapaz de ser uma igreja. Então, nem mesmo o batismo pode determinar que uma pessoa é verdadeiramente convertida a Cristo. E como é que a igreja julga? Por frutos aparentes. Não é? Por frutos aparentes. Então veja uma situação. Você tem uma pessoa na igreja e ela já demonstra no seu testemunho público que ela não tem um compromisso real com Cristo, com a moral bíblica e etc. Essa pessoa pede membresia. Como é que a igreja deve agir na Assembleia?
ela não está dando testemunho de uma fé em Cristo, como é que a igreja deve fazer na Assembleia? Admite ou não? Não deve. Ok, a membresia a ela é negada. E essa pessoa então passa 6 meses aprumada. E ela pede membresia, de novo. O que a igreja faz? E se alguns na Assembleia disserem assim, como é que eu sei? Exato, não sabe. A gente ora para que o Senhor esteja trabalhando. Mas observe, irmãos. Uhum. Convencionou-se ser a mesma coisa, né? Nas igrejas, né? Convencionou-se ser a mesma coisa. Você, a igreja aprovar o batismo de alguém, por exemplo. Aprovar ou desaprovar. Isso é muito, muito complexo, né? Porque como é que eu julgo que aquela pessoa é cristã ou não? Agora, quanto ao recebimento da membresia, é outra história, né? Então, eu já disse aqui um caso aos irmãos de uma ocasião, por exemplo, que foi bem interessante isso. Eu fui visitar uma congregação no sertão e o obreiro trabalhando lá era um presbítero, né? E ele tinha preparado uma sala de novos decididos, né, de catecúmenos, para o batismo, mas não tinha dado tempo de fazer assembleia na igreja mãe do campo, para que esses irmãos fossem recebidos na membresia. Então a pergunta: o pastor deve batizar ou não esses irmãos? Ou o pastor deveria dizer: não, irmãos, daqui a 2 anos, quando eu voltar, que passar lá, aí eu batizo vocês. Ele deve batizar. Agora eles não são membros. Se passa na Assembleia para serem recebidos como membros, né? O mecanismo era que todos os membros de uma congregação eram membros da igreja mãe, né? Então eles precisavam ser recebidos ali. Mas acabou se tornando uma coisa só dentro das igrejas, o batismo e a membresia, né? Tem esse fator. É, eu vejo uma lógica nisso. É claro que existe uma questão extraordinária, você está pregando em um lugar distante e o missionário vai embora, né? Então vai passar pela Assembleia de onde? Não tem, né? Mas se uma pessoa congrega ali e pede o batismo ali, ela, assim, a gente pressupõe que ela quer ser pastoreada naquele lugar, né? Então, por exemplo, um outro fator que pode ilustrar bem isso. Chega um casal aqui na igreja e eles dizem serem cristãos. E eles conversam comigo, dizem: pastor, nós temos um filho recém-nascido, nós queremos apresentá-lo. Como é que o pastor deve lidar com isso? Algumas possibilidades aí. Ele pode orar pela criança, não tem nenhum problema. Nem problema de orar pelo filho de 2 ímpios. Orar pela criança não tem problema. Mas ele não vai pastorear aquela família. Então, se um pastor decidir, eu apresento, e na sua comunidade local isso é tranquilo, isso deve ser respeitado. Se um pastor decidir na sua comunidade local, não devemos fazer, porque eu não vou pastorear essa família? Então, como é que eles vão se comprometer diante da igreja que vão criar os filhos nos caminhos do Senhor se eles não estarão conosco? Então, se for uma resolução local, isso também deve ser respeitado, né? Então, diga, Lara. O manual do ministro, é?
Uhum. Pois é. Exatamente. Pronto. Essa é uma dificuldade que eu tenho, porque como é que aquele casal, aquela família vai se comprometer com a igreja se ele não congrega na igreja? Então, como é que a igreja vai se comprometer com aquela família se a família não vem para a igreja? Então, como é que eu vou cobrar, por exemplo, eh, veja, você tem um casal, a mulher é crente e o marido não é crente. Eles vão apresentar, veja que negócio, vão apresentar a criança, né? E aí o ministro vai fazer a cerimônia. Ele vai cobrar o quê do marido não crente? Ele vai se dirigir à esposa. Por isso tem que deixar ela consciente, né? Agora, pode ser muito desconfortável para o marido aquela cerimônia, né? Mas orar pela criança, não posso orar pela criança. Orar é uma coisa. Comprometer a família com a igreja é uma outra coisa completamente diferente de uma família que a igreja não conhece. Então, como é que a igreja vai se comprometer, né, com aquela família? Também, eu já fui procurado por casais que me pediram para celebrar o casamento, que eu nunca vi aquelas criaturas. Eu, se eu não faço. Não. O senhor não faz não, pastor? Eu disse, não. E por que o senhor não faz? A gente é crente. Eu não acompanhei vocês, eu não sei quem vocês são. Eu não, vocês deviam procurar o pastor de vocês. Mas é porque a gente não tem igreja. Piorou mais ainda. Então, não sou eu apenas. Muitos pastores resolvem não fazer casamentos, inclusive de pessoas que não são suas ovelhas. Porque eles não querem se responsabilizar com algo que pode acontecer. Então, eu já vi casos, né, de um casal que veio falar comigo. Pastor, a gente queria casar e tal, não sei o quê. Se vocês são crentes. Aí o cara parado assim, uns 5 segundos. Aí o rapaz olhou assim para ela de lado assim, olhou para mim e fez: somos. Isso é conversa. Isso é conversa. Que igreja? Igreja tal. E a menina de cabeça baixa assim, né? E por que o pastor de vocês não foi casar vocês lá? Ah, pastor, porque a gente gosta muito do senhor. Eu digo, isso é conversa. Não, eu procuro o pastor de vocês. Ele faz o casamento de vocês. Porque é uma questão também, a cerimônia de casamento, que o pastor se compromete a cuidar daquele casal como pastor. Ele está comprometido com aquilo. E aqueles irmãos estão comprometidos com o pastoreio daquele ministro, de ouvi-lo como seu pastor. Então, há uma ligação também cerimonial muito profunda nisso. Então, como é que vai ser diferente? Eu não consigo pensar de outra forma. Acho que fica meio desencaixado na vida da igreja, né? Último ponto, irmãos, o ponto 6. Aí, a gente conseguiu. Todos os crentes devem, conforme Deus lhes der a oportunidade, esforçar-se para unir-se a uma igreja particular. Isso quer dizer que haverão verdadeiros crentes que não têm essa oportunidade, né? Por estarem em cativeiro ou coisas dessa natureza. Em respeito à honra de Jesus Cristo, em seu exemplo e instituição, pelo reconhecimento professado e sujeição à ordem e ordenanças do Evangelho, como também em relação à sua boa comunhão fundada em sua união visível e contida nas promessas da presença especial de Cristo na igreja, de onde eles têm comunhão com ele. Veja, da igreja, o crente tem comunhão com Cristo. E nele, um com o outro, em Cristo, eu tenho comunhão com um outro irmão. Também em guardá-los no caminho dos mandamentos de Deus e recuperá-los no caso de extravio. Então, um irmão se afastou da igreja, de quem é o dever de buscá-lo? Da igreja toda. Da igreja toda. Sendo incapaz de retornar de si mesmos, juntamente com o benefício de sua edificação mútua e de sua posteridade, para que não sejam cortados os privilégios da aliança. Então, toda a igreja deve estar preocupada com esse irmão que se extraviou, porque Deus há de cobrar de todos nós essa negligência, meus irmãos.
Deus há de cobrar de todos nós. Se um irmão se afasta da igreja, se ele não vem ao culto, se ele se afasta da comunhão e nós não nos incomodamos com isso, nós não estamos entendendo o que é a importância de ser um membro da igreja e da responsabilidade do que é ser um membro de uma igreja congregacional. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui, dificilmente você vai ouvir em outro contexto, porque quando se fala geralmente de congregacionalismo, se fala apenas do poder e do direito que o membro tem na Assembleia, mas não dos deveres que ele tem como membro dessa Assembleia. Clarinha. Tem um processo, né, de exclusão, e a igreja deve estar envolvida nesse processo. Mas a gente viu em estudos anteriores, aqui na confissão, que casos de grande escândalo moral, pecados públicos, a confissão diz que a igreja deve excluir imediatamente. Porque isso pode desencorajar os piedosos e endurecer os ímpios. Essa é a linguagem da confissão, né? Então, se a igreja não agiu com aquilo, daquela forma, isso está demonstrando para o mundo que há uma passividade da parte da igreja. Mas, num transcurso normal, um membro deve ser procurado pela igreja. Os crentes devem exortá-lo a voltar à comunhão, se ele abandona a comunhão. Caso ele não responda a isso, ou caso ele continue firme na sua impenitência, ele deve ser excluído. Isso é muito doloroso, né? Muito doloroso para a igreja, muito doloroso para os ministros da igreja. Mas isso gera saúde para a igreja, porque adverte todos os cristãos de que se um membro não anda conforme o evangelho diz, ele vai ser visto como alguém que não está na aliança. Então ele não deve estar incluso na igreja visível de Cristo, né? Algum comentário, irmãos? Alguma pergunta? Uhum. Eu dou aí algumas recomendações, né? Primeiro, eu acho que a igreja deve ter paciência quanto ao desligamento dele, né? E deve cuidar dele até ele encontrar uma comunidade saudável. O pastor deve cuidar dele até ele encontrar uma comunidade saudável. Eu sei que há esses casos de êxodo por necessidades econômicas, mas a recomendação pastoral também para essas famílias, quando mudam de uma cidade para outra, a primeira recomendação é uma igreja bíblica, porque isso pode fazer muito mal ao crente, muito mal à família do crente. Eu sei que eu não quero minorar aqui a importância do sustento digno da família, né? Ele está em busca de trabalho, ou a família está em busca de trabalho, e isso é importante. Mas quando a questão econômica se sobrepõe à questão de uma igreja bíblica, isso pode ter efeitos desastrosos para a família, porque a família pode ter o sustento material, mas não terá mais o espiritual. Entendi. Escolher. Ele está com ele tá com a família lá? Pronto. Entendi. Uhum. Qual a minha recomendação para um caso desse, né? Comece uma igreja, plante uma.
com a sua família. Muitas igrejas nasceram assim, né? Eu dei aula muito tempo no seminário na cidade de Sumé, Paraíba, né? E aí eu comecei a ter... que eu fico curioso de saber a história das igrejas, né? Onde eu vou, eu pergunto como foi que começou, essas coisas. E aí uma irmã bem idosa da igreja disse, pastor, essa igreja foi iniciada por uma família da igreja de Poço Fundo, porque o pai da família foi transferido para trabalhar em Sumé, não tinha uma igreja congregacional em Sumé, é uma igreja muito antiga, a igreja de Sumé, e não tinha o que fazer. Então a família começou um trabalho, o pastor disse, comecem um trabalho, e aí nasce, depois de anos, né, de reunião familiar, nasce a igreja de Sumé. Então, se não há uma igreja bíblica, também não vou ficar dizendo para o crente ir para uma igreja troncha. Então, comece o culto com a sua família e evangelize na sua vizinhança, convide as pessoas e comece um trabalho ali. Para se começar um trabalho de plantação, não necessariamente o plantador precisa ser pastor. Ele não precisa ser pastor. Ele tem que ter dons, claro, da parte de Deus para começar um trabalho, mas ele pode ter sido chamado apenas para plantar, apenas para começar. Pronto, começou. Pronto, já não, daqui para frente já não é mais comigo, né? Eu já vi vários pastores que trabalhavam assim. O meu negócio é plantar. Eu chego, planto, para estabelecer, eu tenho que ir embora, porque a parte de pastoreio já não é comigo. Tem que vir alguém com esse tipo de dom para cuidar do rebanho. Então, essa seria a minha recomendação. Se é inevitável, né, a transferência, e não tem uma igreja saudável, hoje a gente tem essa possibilidade de você assistir um sermão, né, mas isso não substitui a vida de um crente na igreja. Então, a minha recomendação é que isso comece um trabalho ali. A igreja local que ele saiu. A minha recomendação para ele e para a igreja, se fosse no caso serem membro da nossa igreja, a minha recomendação para a igreja é que não os abandone, não tem uma igreja lá. Então não os corte da membresia cruelmente, porque não, ele não está aqui mais, então, né? Então são situações. Né? Uma outra coisa é alguém que sai de Caruaru e vai para João Pessoa. Então, eu não quero continuar membro daqui, mas está congregando lá. Isso já aconteceu debaixo do meu pastoreio. Uma jovem que se casou, foi para outra cidade, gostava muito da igreja e do pastor dela, gostava muito da outra igreja, mas ela sentia que estava traindo a igreja dela de origem se ela pedisse transferência para outra igreja, né? E a outra igreja, muito boa, ela se envolvendo, e o pastor dizendo lá, mas para você assumir um cargo, você precisa ser membro daqui. Ela disse, mas eu não posso. Eu não vou fazer isso com o meu pastor. Não vou fazer isso com a minha igreja. Ela veio conversar comigo. Ela disse, o que é que você me diz, pastor? Eu disse, eu vou machucar a bichinha da irmã agora. Eu disse, eu acho que você tem que ser membro de lá. Ela disse, pastor, não faça isso comigo não, pelo amor de Deus. Eu acho, você está congregando lá. É o pastor de lá que está alimentando você na doutrina. Ele é um homem de Deus? É uma igreja bíblica? É. Então vá. No dia que eu dei a carta a ela, e aí chega, molhava a roupa, as lágrimas, assim, eu não acredito não que eu estou saindo da minha igreja. Eu disse, não, mas não entenda que você está se separando da sua igreja. Mas você precisa firmar um compromisso com a igreja local, né? Se você tem um amor muito grande de uma igreja que você fez parte, de alguma forma você é membro daquele lugar a vida toda, né? Porque a sua história passa pela comunidade. Então essa seria a minha recomendação, que a igreja cuidasse da família, que a família tivesse assistência pastoral, né? Quando eu estava em Santa Cruz, teve uma família que foi para Portugal, uma cidade que não tem nenhuma igreja reformada, só tem igreja católica e uma neopentecostal, né? É uma cidadezinha pequena que fica a mais ou menos 2 horas de Lisboa. E para eles irem para Lisboa todo final de semana, o custo era muito alto. Então, e agora, pastor, como é que a gente faz? Ele foi transferido para lá por causa do trabalho, né? Então, toda semana eu fazia uma videochamada com eles. Toda semana eu orava com eles. Não era um culto, mas toda semana eu orava, eu abria as escrituras e ensinava a eles, né? Depois eles foram para outra cidade, então encontraram uma igreja batista reformada e ficaram lá.
Então, graças a Deus, né? Porque ficar nesse negócio de vídeo chamada não dá muito certo. Nem para mim, nem para eles. Mais alguma pergunta, irmãos? Alguma consideração? Não? Então vamos orar. Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo que estamos estudando. Que seja um tempo de conscientização do nosso compromisso, dos membros antigos, dos membros novos, daqueles que pretendem ser membros, e que estejamos compromissados com o cuidado de nossa igreja, com o cuidado dos nossos irmãos, com a oração, com o aconselhamento, cheio de tua graça, cheio de tua misericórdia. Não permita que sejamos transvestidos de juízes dos nossos irmãos, mas que os aconselhemos e venhamos a instruir com muito amor, com muita mansidão, com muito cuidado, a fim de demonstrar preocupação e compromisso com a igreja e com Cristo, acima de tudo. Leva-nos em paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém.